pessoal, tudo bem? O meu nome é Renata, eu sou da Cão Passeador e hoje eu tô aqui para dar algumas dicas para quem deseja se tornar passeador de cães, o famoso dog walker. Semanalmente eu recebo currículos, e-mails de pessoas querendo saber como eu me tornei passeadora, enfim. E eu separei algumas perguntinhas para listar para vocês, como dicas, enfim, para quem deseja ingressar na área, ok? A primeira pergunta é: como me tornei uma passeadora de cães? Essa é muito boa. Bom, a minha formação inicial é administradora de empresas e eu não trabalhava na área, Então comecei do zero, como muitos de vocês, Não tinha ligação nenhuma com a área pet, E a profissão, para mim, surgiu através de uma necessidade, Eu tenho um cãozinho que, inclusive, ele é o logo, da Cão Passeador, que é o Bud, eu falo que é o presidente, da Cão Passeador. E a empresa surgiu por causa dele, Ele começou a sofrer de ansiedade de separação, Para quem não conhece, sobre essa ansiedade, é quando o cachorro, ele, quando fica, por muito tempo sozinho, começa a destruir coisas, começa a latir sem parar, E isso aconteceu porque o Bud, ele nunca havia ficado sozinho, ele recentemente tinha perdido a mãe dele, a mãe canina, e aí foi onde ele começou a ter esse processo de ansiedade. E na época eu não sabia como lidar, Foi então que eu participei de uma palestra, do Alexandre Rossi, em Campinas, isso em 2013, e uma das dicas, que ele me passou foi que o pet, o cachorro, ele precisava fazer passeios, mas passeios não voltinha no quarteirão, Passeio para o cachorro cansar, para ele se exercitar, tanto fisicamente quanto mentalmente também, Fazer esse estímulo mental. E na época, como muitas das pessoas, que procuram pelos meus serviços, hoje, eu também não tinha tempo. Então, foi onde, deu esse start em mim. Eu pensei, bom, eu não tenho tempo para passear com meu cachorro, Na época eu me revezava com meu marido, então eu passeava de manhã, o meu marido no final da tarde, quase pra noite, E esse comportamento, do Bud foi reduzindo mesmo, em paralelo, a outras terapias que o especialista na época me passou. E foi então que, como uma boa administradora que sou, eu resolvi fazer o meu plano de negócio, Então, como que eu comecei, A primeira coisa foi fazer o meu plano de negócio. Mas, como tudo evolui, na época eu fiz um plano de negócio com muitas páginas, com muitas folhas, tudo bem descrito, enfim. E como muitos sabem, o plano de negócio muitas das vezes acaba ficando dentro da gaveta, A gente acaba não revisando e tudo mais. E para quem deseja empreender, um plano de negócio é bastante crucial, eu costumo dizer, porque é ele que vai traçar o futuro da sua empresa, aonde você quer chegar, E se você tem um plano de negócio muito grande, acaba que você fica até meio que perdido, de onde procurar, onde buscar. Então, hoje em dia, eu utilizo o Canvas, Então, se você procurar aí no Google, dar uma pesquisada, você vai ver que é algo super simples. Você faz o seu plano de negócio numa folha de sulfite. Então você pode revisar sempre, suas metas, enfim. Então a primeira dica que eu dou é: faça um plano de negócio, E, se possível, utilize um Canvas, ou um método que seja mais fácil para você revisar sempre, ok? Outra pergunta que sempre me fazem é sobre concorrentes. Na minha cidade já tem muitos passeadores, Eu não vou ser mais um no meio da multidão, mais um passeador. Então, eu costumo dizer que depende, Depende do público que você quer atingir. Então, isso também o Canvas, vai te ajudar a definir, Também depende do que você quer oferecer de diferencial para o seu cliente. Ah, Renata, mas eu tô começando e eu já vou ter que investir horrores e tudo mais. Calma, não é bem assim, mas também a gente não pode pensar que, tô abrindo um negócio, tudo é de graça,
né? Eu não vou ter que enfiar a mão no bolso, né? Sim, vai chegar uma hora que você tem que enfiar a mão no bolso, tem que gastar um pouquinho, tem que investir, né, no seu negócio. Mas algumas coisas que são muito simples e que pode ser, né, se tornar um diferencial para você, por exemplo, um uniforme. Né? Então, muitos passeadores não utilizam uniforme e camiseta hoje em dia, né? É muito fácil de você fazer, né? Com o logo da sua empresa, com a sua marca, né? Já mostra uma postura profissional, né? Diante dos seus concorrentes. Outro diferencial que você pode fornecer para o seu cliente é, por exemplo, durante o passeio você oferecer uma sessão de adestramento, né? Então ensinar um senta, um deita, né? Um dá a patinha. Isso é um diferencial, né? Que muitos vídeos do YouTube hoje em dia ensinam, né? Você a adestrar o seu próprio pet e, por que não, o pet do seu cliente. Um outro diferencial é a certificação. Né? Então, o que acontece? Quando eu iniciei, eu também pensei, como muitos de vocês, eu vou distribuir uns cartões, né? Vou avisar no condomínio, né? Colocar debaixo das portas, ok. Mas aí depois eu me coloquei no lugar do cliente, né? Eu deixaria uma pessoa que não tem experiência nenhuma passear com o meu cachorro? Né? Uma pessoa que, além de não ter experiência, não teve certificação, não tem conhecimento, será que eu deixaria? Então, assim, se colocar no lugar do cliente também é importante e isso é um diferencial. Então, se você estuda, se você se empenha, né, em resolver o problema do seu cliente, isso é um diferencial sim, porque muitos se enganam, né, de que passear com o cachorro é só colocar a coleira e sair andando. E na prática a realidade acaba se tornando outra, né? Às vezes o cachorrinho ele tem algum problema comportamental e você vai ajudar na terapia, né, do adestramento, né, do trabalho do adestrador, você vai ser um complemento. E para isso você tem que ter conhecimento. Uma outra pergunta que costumam fazer sempre é sobre como eu começo, como freelance ou como profissional. Bom, se você trabalha, né, se você tem um emprego fixo, eu costumo dizer para os meus alunos que comece como freelance. Ai, Renata, mas será que eu não vou ser prejudicado? Bom, você pode determinar, né, alguns horários, então de repente um horário logo no início da manhã e depois um outro horário no final da tarde, e à medida que for surgindo o cliente, né, você fazer um estudo bacana com relação ao plano de negócio que eu falei lá no início, planejar sim, só trabalhar com isso. Eu trabalho somente com a área pet desde 2014. Se planeja, reveja o seu plano de negócio. À medida que for entrando clientes, você pensa na possibilidade de só passear com cães, ok? Outra pergunta que costumam fazer muito, né? Que é sobre quanto fatura um passeador de cães. Isso também vai depender do que você vai proporcionar ao seu cliente, qual vai ser a sua área de atuação, né? Então isso tudo tem que ser definido, que também eu volto a dizer, colocar lá no plano de negócio, né? Então assim, estudar, né, qual é o melhor bairro de poder aquisitivo na sua cidade, ou eu vou atender qual tipo de público, né? Uma classe média alta, hein? Mas em média, né? Baseado nos valores da cão passeador, né? Um passeador de cães ganha a hora R$50, né? Então isso 4 horas ao dia, né? Isso ao mês daria R$4.000 de faturamento. Então assim, dá para ganhar dinheiro sim, né, como passeador de cães. Ai, mas outra pergunta também que costumam falar, mas quantos cães eu preciso passear para ganhar esses R$4.000, Renata, né? Isso também vai depender de acordo com o passeio, né, com o público-alvo que você quer atingir, o tipo de serviço que você deseja prestar, né? Mas também baseado nos valores da cão passeador, né? Para ganhar esse valor, né, seriam 12 cães. Então assim, não é algo surreal, né? Não é algo impossível, né, de se conquistar. Então, com relação a concorrentes, que as pessoas ficam com medo, porque às vezes já tem bastante passeador, né, na cidade, né, que ela mora e tudo mais. Então, assim, pensar quantos cachorros eu pretendo passear, né? Porque assim, 4 horas
são bastante horas de passeio, né? Você vai estar passeando e o cachorro também vai estar passeando. Então é bom pensar também com relação a condicionamento físico, né? Então tem tudo isso, né, para ajustar com relação ao seu faturamento. Mas em média, com relação a cão passeador, é isso. Então é isso. Se vocês tiverem dúvidas, escreve no comentário. Eu vou deixar na descrição o link do nosso curso de Dog Walker. Vocês podem analisar, ver o conteúdo programático, né? Tudo certinho. E além do curso, a gente oferece mais 5 bônus. Então corre lá, né? E não perca essa oportunidade. Até a próxima. Tchau!